Boa tarde. Meu nome é Ian, sou professor de Educação Física no município de São Carlos. Hoje estou aqui para fazer a apresentação do mapa conceitual da disciplina D01 do programa de mestrado profissional na unidade de São Carlos, na UFSCar, o programa do ProF. A disciplina D01 ela trabalha muito sobre as questões do cotidiano da educação física, em sala de aula, na quadra, o que a gente está trabalhando na escola e quais são as problemáticas que a gente vem observando. E a partir disso a gente tem um conteúdo denso e um conteúdo baseado nisso, para a gente compreender e entender melhor como anda a educação física nessa nossa sociedade brasileira, principalmente. Para começar a apresentação do meu mapa conceitual, a gente tem aqui centralizado as problemáticas da educação física, por ser basicamente o tema específico da disciplina, e a gente vai relacionar eles com todo o conteúdo que a gente abordou durante a D01 e falar um pouco sobre nossa educação física. A gente vai começar aqui no canto superior esquerdo, a gente tem os aspectos legais da educação física, pois é o princípio, É onde a gente consegue entender onde começou e aonde estamos nesse exato momento. E como uma construção histórico-social, você vai ter influências de todas as medidas que foram adotadas durante todo esse processo de construção da educação física no ambiente escolar. Não tem como a gente fugir disso. Então é importante a gente ter esse resgate histórico para poder entender o que é a nossa nosso trabalho hoje em dia, com a educação física. Então a gente começa lá em 1961 com a LDB 4024, que ela torna obrigatória a educação física no ensino primário e médio. Algum ano depois, em 1968, ela também se tornou presente dentro do ensino superior. E aí a gente tem uma realidade da educação física presente em toda a educação, Em 1971, com a LDB 5.692, a gente tem uma mudança na educação física, sendo que ela acaba tornando facultativa para algumas pessoas. Então, quem tem uma jornada de trabalho de 6 horas, tem mais de 30 anos, presta serviço militar ou é incapacitado, está dispensado das aulas de educação física. Além disso, com o decreto 69.450, a gente tem a primeira movimentação sobre o que é a educação física, Como a gente entende a educação física na educação. E ela traz um conceito no qual a educação física é voltada para o foco do adestramento físico e moral. Então, ela é uma atividade, é importante esse termo, Ela não é considerada uma disciplina, um componente curricular, ela é uma atividade que é focada na questão do físico. Você deixar o corpo preparado fisicamente para você viver em sociedade. É muito focado numa questão de você melhorar o seu condicionamento. Em 1977, a gente tem a LDB 6.503, que ela vai ampliar a dispensa para pós-graduação, então os alunos de pós-graduação também estão dispensados das aulas de educação física, e mulheres com prole, então as mulheres que têm filhos também estão dispensadas, tá? Posteriormente, em 1996, a gente tem um grande marco, um avanço muito importante, que é a mudança de atividade para componente curricular. Então, a educação física ela deixa de ser uma atividade e ela passa a ser um componente curricular que tem que estar integrado com o projeto de educação da instituição. Então, ela não é só mais um mero exercício físico. Ela agora tem um caráter de disciplina. E isso é um marco muito importante para a educação física que aconteceu em 1996. Porém, ainda assim, existe uma certa resistência, etc. E aí, em 2001, com a Lei 10.328, foi colocada a palavra obrigatório antes de
componente curricular. Depois, perdão, depois de componente curricular. Então, ela não é só mais um componente curricular, mas ela é um componente curricular obrigatório na educação básica, tá? Em 2003, que é a lei vigente até hoje, a gente ainda tem a questão da dispensa. E aí, nessa questão da dispensa, e com toda essa construção histórica que a gente vê aqui, a gente tem esses três tópicos que são muito importantes sobre os aspectos legais que até hoje eles acabam influenciando a visão das aulas de educação física, tá? Então, a gente vai ter a questão da facultatividade para 6 horas de trabalho, 30 anos, serviço militar, mulheres com prole e a condição de saúde do decreto e lei 1044 de 1969. Que é importante que essa lei, ela não fala sobre a educação física, ela fala sobre a dispensa da escola, da educação em geral. Então, alunos que estejam incapacitados de frequentar a escola por alguns motivos, como doenças contagiosas, estão liberados durante um tempo, né? Até você conseguir resolver a sua situação de saúde, melhorar, da escola. Porém, como a educação física traz um recorte desse para o seu texto, que está presente na Lei 10.793, né, condições de saúde, a partir do Decreto-Lei 1044 de 1969, ela acaba tendo impacto maior nas aulas de educação física. Então, a gente tem uma visão muito biologicista da educação física presente ainda nas aulas. É lógico que antes elas eram bem mais intensa e forte, hoje está menos presente, mas ainda assim está presente. E o que que essa visão fala? Essa visão, ela fala sobre a educação física lá de 1971 como uma atividade, é, um exercício físico para você fazer o adestramento do seu corpo, né? É uma visão em que a educação física ela está focada apenas na construção corporal, na saúde. Então, para você ter um físico que seja próprio para você viver em sociedade. E essa visão acaba deturpando toda a educação física, né? Todo o processo de construção que a gente teve, que a gente venceu, superou durante os anos e ainda assim ela acaba sendo muito presente. Exemplos. Um aluno, ele quebra o braço, ele continua frequentando a escola nas aulas de português, história, matemática, mas quando chega na aula de educação física, ele está dispensado porque o braço está quebrado. Por que isso acontece? Porque você tem uma visão de que esse aluno ele não vai conseguir fazer a atividade física, o exercício físico. E você reduz a educação física apenas por uma prática, o que está muito errado e o que acaba indo diretamente com o nosso próprio próximo tópico, né? Que são os conhecimentos da educação física. Então, tipo, o que é a educação física? Como ela foi construindo historicamente e o que que hoje a gente tem como disciplina na educação básica. Então, a gente traz alguns conceitos muito importantes e é importante falar sobre o modelo tradicional, que ele era muito voltado para essa questão do corpo, tá? Esse modelo tradicional ele é muito voltado para a questão de você trabalhar com esportes e saúde, ou seja, a gente vai trabalhar com alto rendimento, a construção de atletas e a saúde do corpo humano, tá? A teoria e a prática, que é muito importante, porque como a gente tem um modelo tradicional muito forte, vindo desse marco histórico aí, a prática ela acaba sendo a questão que você mais vê na aula de educação física, né? A quadra é o nosso espaço e mais nenhum outro é. As atividades esportivas são as nossas atividades e mais nenhuma outra é. Então, a teoria e prática é uma questão que ela foi se moldando principalmente com a presença do movimento renovador. E aí a gente tem um primeiro marco, um outro marco, né? A gente tem vários marcos da educação física, né? Eu falei da LDB de 1996, mas aqui a gente tem um outro marco muito importante, que os estudiosos, os pensadores, né? Os principais nomes da educação física,
Em certo momento, eles pararam e falaram: a educação física não pode ser reduzida a uma atividade física. Precisamos compreender o que é a educação física, como ela deve ser tratada como componente curricular na educação e como isso vai ser abordado nesse ambiente. Nesse sentido, os estudiosos da educação física eles vão falar muito sobre a ferramenta, né, o conteúdo que a gente aborda na educação física e como ele deve ser abordado na educação básica. Então, a gente vê a questão da cultura corporal de movimento ganhando um espaço, e a cultura corporal de movimento ela traz como ferramenta de estudo os jogos e brincadeiras, o esporte, a luta, a dança e a ginástica, e ele fala sobre você trabalhar esse conteúdo não apenas ensinando a fazê-lo, mas sim ensinar sobre o fazer. E aí que vem essa discussão que ela é muito interessante e ela traz uma uma riqueza muito grande para as aulas de educação física, né? A gente deixa de trabalhar apenas com os aspectos práticos, procedimentais, técnicos e táticos das atividades que a gente abordava na educação física. E agora a gente também tem que abordar sobre os conteúdos que estão relacionados a todo esse fenômeno que a gente vê nas práticas corporais, na cultura corporal de movimento. Então eu vou pegar o futebol, ou futsal, ou basquete, ou hand, ou uma dança, ou uma luta, cacuriá, capoeira, e a gente não vai apenas ensiná-los a praticá-lo, mas a gente vai ensinar todo o contexto histórico dessa prática, quais são as influências e os processos de construção social que elas foram sofrendo durante a história, o que, que ela impacta na sociedade, onde estão presentes na nossa comunidade, por que, que isso acaba sendo uma cultura. Então a gente vai abordar não apenas a prática de entendimento procedimental da prática, a gente vai trabalhar também com a questão conceitual e, e ver o que, que todo esse fenômeno relacionado a essa cultura de movimento pode proporcionar na nossa sociedade. Não é apenas fazer, mas sim entender por que, que a gente está fazendo. Entender por que, que nós humanos, em sociedade, temos a presença de várias práticas corporais e nós gostamos de fazê-las, usamos elas como lazer, como profissão. A gente acaba sendo movimentado para encontrar essas práticas corporais como um modo de vida, né? Então a gente acaba tendo essa mudança de visão que ela é muito forte mesmo, e ela vai trazer consequências. E essas consequências a gente vê aqui no terceiro item do nosso mapa conceitual, que são a atuação docente, tá? Por quê? A gente tem uma mudança drástica sobre o que é educação física em um período muito curto, né? Então aqui a gente está em 61, ela se tornou componente curricular em 96, né? E aí aqui em 2003 que a gente tem a lei vigente, a gente já estava ela como componente curricular, e hoje em 2026 a gente ainda sofre bastante questões relacionadas a essa linha do tempo. Isso, ela vai interferir diretamente em vários aspectos da educação física, principalmente relacionados à atuação docente, tá? Ah, exemplo, a gente vai ter um contexto histórico no qual a educação física, como componente curricular visto dentro da escola, ela gera uma certa estranheza, pois ela é uma das disciplinas que ela foi mais tardiamente vista como componente curricular. E aí vem as perguntas. Na escola, como ela é abordada com as outras disciplinas? Será que a escola ela dá o seu valor para essa disciplina? Ou ela dá valor mais para as outras e menos para ela? E isso vai de instituição, lógico, de instituição para instituição, mas a gente acaba vendo comportamentos diferentes diante de toda essa construção histórico-social que a educação física passou, durante esse tempo. E essas três atuações docentes que a gente acaba mais vendo nas aulas de educação física
atualmente, e é importante dizer isso, atualmente, ou seja, ainda existe a presença desses três comportamentos com profissionais da educação física, com professores atuando dentro da escola, por N motivos, por diversos motivos, e é importante salientar isso. Então a gente vai ter os professores que têm um desinvestimento pedagógico, professores que têm as práticas tradicionais e professores que têm as práticas inovadoras. E aí eu vou passar rapidamente cada um dos três, tá? Desinvestimento pedagógico é o professor que a gente chama basicamente ele de rola-bola. Ele simplesmente não atua com a aula, vamos se dizer assim. Ele simplesmente está presente lá e deixa os alunos fazerem a atividade que quiserem. É o famoso rola-bola. O professor que dá a bola e os alunos realizam a aula da forma que os alunos entenderem que tem que realizar. E isso a gente pode criar diversas teorias, a gente pode encontrar diversos fatores que não justificam, mas que levam o professor a ser e ter esse comportamento. Então, pode ser um professor que ele teve uma formação totalmente voltada pelaquela questão lá das atividades da educação física enquanto atividade, que preparava o corpo, que via a questão do alto rendimento, que focava sempre nos esportes. E aí ele teve essa formação, depois disso não teve mais nenhuma formação continuada, a sua rotina de vida não conseguiu levar ele adiante para ele mesmo buscar novos conhecimentos e ele não encontra mais soluções no que realizar. Então, tipo, são diversos fatores. Pode ser a questão da escola mesmo não ter material, não ter um espaço adequado. Então, são diversos fatores que podem levar o professor a ter esse comportamento de desinvestimento pedagógico. Você vai ter os professores com as práticas tradicionais, que são aqueles professores que trabalham a educação física, mas eles ainda estão presos àquela educação física esportivista. Ou seja, eles não veem aqui a questão do ensinar sobre o fazer. Eles estão muito focados ainda no ensinar fazer e muito mais relacionado com a questão do esporte. As outras práticas corporais acabam sumindo diante dessa situação. E por fim, os professores de práticas inovadoras, que são os professores que buscam formas de você conseguir trabalhar com a questão da teoria e prática, da escultura corporal de movimento, ou ensinar sobre fazer, ou ensinar a fazer. Então, eles criam metodologias, buscam ferramentas, eles procuram, pesquisam, eles estão ativamente trabalhando para tentar encontrar alguma forma de você atuar nas aulas de educação física com uma maior resposta positiva, né? Diante disso, a gente acaba entrando numa parte que eu acredito que ela é bem interessante, porque a gente sai um pouco da questão do professor, da educação física, e a gente vai um pouco mais sobre as aulas em si, com professores e alunos, alunos e a matéria. Então, como isso acaba acontecendo no dia a dia, né? Como todo esse processo histórico fez com que a sociedade, porque é a sociedade que tem acaba tendo essa visão da educação física, não porque o professor, apenas o professor levou essa educação física para eles, mas porque a gente tem um contexto cultural histórico em que toda a sociedade teve um tipo de aula de educação física e quando eles têm as novas gerações, isso acaba sendo o passado, né, de geração para geração. Então, os pais eles vão comentar com os filhos como foi a aula de educação física, eles vão relacionar as aulas de educação física deles como as que são atuais, isso vai acontecer. E aí a figura do Paulo Freire aqui acaba sendo importantíssima, porque no texto dele sobre educação bancária, ele traz alguns conceitos que são muito importantes para a gente abordar não só na educação física, mas como na educação em geral, mas que para o nosso conteúdo da disciplina acabou sendo de extrema importância, eu digo. E aí o Paulo Freire ele fala sobre esses quatro conceitos, que eu vou falar rapidamente sobre eles, para a gente poder focar, não focar, mas para a gente poder avançar melhor, mas que
é de fácil entendimento e ele é muito real, sabe? Ele é muito palpável, ele está muito presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas aulas de educação física. Então, primeiro ele fala sobre a questão da situação limite, né? Que aí está totalmente conectado com a questão da atuação docente, com o conhecimento da educação física, ensinar a fazer, ensinar sobre fazer, e que é resultado de todos os aspectos legais que a educação física sofreu durante o período. A situação limite, basicamente, é a questão de você encontrar uma situação durante as aulas que ela aparenta ser o ponto final, sabe? Um ponto de desafio que você não consegue ultrapassá-lo. Então, alguma questão que ela impede com que você avance na sua aula. E essa acaba sendo conceituada por Paulo Freire de situação limite, né? Um, uma realidade em que você para, você chega ali e fala, e agora, o que que eu faço, né? Porém, ele aborda que essa situação limite, ela tem que ser o movimento da educação. Ela tem que ser o momento em que o profissional ele vê aquilo e fala: opa, aqui a gente tem uma questão importantíssima para se trabalhar nas nossas aulas. E aí a solução dessa situação limite, ele traz como conceito de inédito viável. Então é o que que eu vou conseguir fazer com essa situação limite que eu tenho? O que que eu vou qual que é a possibilidade de eu superar essa questão, criar-se um projeto de aprendizado frente a esse problema que eu encontrei e ele vai me dar uma resposta positiva. Esse é o nosso inédito viável, né? Então a gente acaba trabalhando com essa questão, situação limite, inédito viável. E nas aulas de educação física isso está muito, 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 mas muito presente, né? Frente a isso, a gente vai ter os nossos temas geradores, né? Que são os temas, os conteúdos que a gente vai gerar diante dessas situações. Então, quais são os conhecimentos que são importantes em sociedade, que são importantes serem relacionados para a gente tratar com essas situações, com essas vivências que estão acontecendo no dia a dia. E, por fim, a dialogicidade, que acaba sendo um fator imprescindível para a educação, que é a questão do diálogo, é a questão da conversa, é a questão de você estar frente a frente com seus alunos e compreender o contexto cultural deles. Você compreender a realidade de vida deles através da conversa, através do diálogo, através de você falar e descobrir quais são as situações limites que ali vai apresentar. Isso é importante, é você descobrir através da conversa quais são as questões que devem ser abordadas, como eu vou resolver essas questões e posteriormente como é que a gente vai criar alguma intervenção para que a gente resolva isso. E aí a gente pode observar na educação física que essas situações limites, elas acabam tendo uma constância em alguns lugares, nos locais em gerais, na verdade, né? A gente consegue ver uma constância nas aulas de educação física. E aí a gente abordou durante a disciplina D01 três delas, eu acredito que foram as três mais focadas. É lógico que existem outras que são muito importantes, mas a gente acabou abordando essas três, eu imagino com mais ênfase, e que elas acabam sendo uma situação limite e a gente tem que encontrar o inédito viável, né? Ou nós, como professores e profissionais da educação física, como é que a gente vai trabalhar isso, né? Então, a primeira delas é a prática corporal esporte, coloquei como prática corporal esporte, que a gente ainda tem muito enraizado a forma como a gente trabalha, por conta do ensinar fazer, que vem dos aspectos legais, da visão biologicista, e aí a gente acaba deturpando um pouco como trabalha o esporte na escola, né? A gente vê a presença de muitos profissionais das práticas tradicionais nesse ambiente aqui, no qual a gente vê o esporte ainda muito focado no alto rendimento, tá? E aí a gente tem um modelo esportivista, ou seja, a gente acaba tendo aulas sobre a gente acaba focando no ensinar fazer, né, para criar atletas de alto rendimento. E aí que a gente entra com o conceito do esporte da escola e o esporte na escola, né? Esse modelo esportivista
no qual a gente foca no alto rendimento, na criação de atletas, que ele é um modelo totalmente excludente, porque os alunos que não se destacam, eles acabam sendo excluídos em aulas, e isso vai promover outras situações limites, né? Ele fala muito sobre o esporte na escola, ou seja, é você tirar o esporte de alto rendimento da sociedade, aquele que é espetacularizado pela mídia, aquele que não trabalha, assim, eu trago isso que eu acho importante. Não são apenas atletas de alto rendimento, são profissionais. Eles ganham para estar lá, eles ganham para ser os melhores. Então a gente traz esse modelo esportivista que é totalmente excludente, e coloca ele dentro da escola. Então seria o esporte na escola. A gente traz um fenômeno de fora e coloca ele dentro da escola como se ele fosse ser trabalhado dessa forma. E por outro lado, a gente tem que trabalhar com o esporte da escola. Que o esporte da escola não é o ensinar a fazer, mas sim, não é a busca do alto rendimento, não é o modelo esportivista, mas sim o modelo de você ensinar sobre o fazer, não só o fazer. Então a gente vai trabalhar com o esporte não vendo apenas a questão de se tornar o melhor atleta, mas sim na questão de como é que esse esporte se construiu culturalmente, qual é a influência que ele tem na mídia, quais são as questões que envolve ele com a sociedade, com o contexto local, tudo que envolve o fenômeno esporte em si, ele vai ser trabalhado. E isso é o esporte da escola, não o esporte na escola. Um segundo é a questão da indisciplina e afastamento, né? Então, como a gente tem uma educação física com muitos tipos de atuação docente, a gente não tem uma, um padrão, uma base sobre o entendimento da educação física, e ele acaba sendo confundido para os próprios alunos, de certa forma. Então, eu gosto de dar o exemplo da seguinte forma: vamos trabalhar com a alfabetização de português no segundo ano. Se você vai numa escola, na outra, na outra, na outra, na outra, na outra, os professores vão estar trabalhando, teoricamente, né, óbvio, com a questão da alfabetização nessa faixa etária. E aí, se um aluno ele sai e ele é transferido para outra escola, eles vão meio que estar um pouco falando a mesma língua, vamos dizer assim. Na educação física, isso não acontece necessariamente, porque como a gente tem a presença de várias atuações docentes, que tem vários modos de pensar, a gente acaba vendo uma educação física que ela leva o aluno a ter desinteresse no conteúdo. Porque se esse ano por questão de repetição, por questão de não entendimento da importância daquele conteúdo, então o aluno que no quinto ano ele está vendo futsal, no sexto ele vai ver também, no sétimo também, no oitavo também, e não muda a prática. É sempre a mesma coisa, é sempre uma atividade recreativa. E aí você vai ter um desinteresse do aluno. Ao mesmo tempo que você vai ter quebra de regras, entendeu? Os alunos eles vão ter uma certa indisciplina quando você vê que aquele conteúdo ele não tem um caráter de que ele não vê relevante, importante para a sua formação. E aí a indisciplina e o afastamento das aulas de educação física é uma questão muito forte atualmente. E é lógico que ela não é só culpa, né, responsabilidade do professor e de como ele está abordando a aula, mas existem vários outros quesitos que aí a gente entra de novo totalmente naquilo tudo que a gente já falou sobre a questão de como a educação física é vista na comunidade, qual é a importância que a escola dá para essa disciplina. Então, tem material, tem espaço, existe um programa pedagógico da educação física. Como é que funciona isso, entendeu? É uma educação física totalmente voltada para o esporte ou a gente trabalha outros contextos? Porque, assim, às vezes o aluno não se interessam por aquela modalidade. E isso é uma coisa que a gente tem como humanidade, né? A gente se interessa por diversas coisas diferentes. Então, às vezes o aluno não tem tanto interesse naquela atividade, mas ele tem outra prática corporal. E é óbvio que, tipo assim, ele não vai deixar de fazer que ele tem desinteresse, ele vai fazer também. Mas imagina esse aluno todo ano estar fazendo a mesma coisa com aquela atividade que ele não gosta, né? Então é uma questão muito presente, a indisciplina e o afastamento. E por fim, que a gente viu também a questão do gênero, né? Então,
A educação física, aí volta, tá vendo? É tudo conectado, é tudo bonitinho feito, né? Como ela tem um modelo esportivista muito forte, muito presente, a divisão de meninos e meninas ainda é um, um, um grande dilema, uma grande situação limite para se trabalhar, né? Ah, porque existem essa separação, existem uma visão, né, estereótipos de que a mulher ela não tem, por exemplo, condições de fazer algumas práticas, ou os meninos sempre vão ser melhores nelas. A gente tem uma construção social no qual o menino ele acaba sendo sempre incentivado e motivado a estar vivenciando práticas corporais, brincadeiras, jogos, enquanto a menina sempre está mais voltada para a questão de estética e questões domésticas. E aí a gente cria uma desigualdade cultural que nas aulas de educação física, não só nas aulas de educação física, acredito que na educação geral, na educação básica inteira, mas que nas aulas de educação física, por estar trabalhando principalmente com conteúdos culturais, de cultura corporal, né, de corporeidade, isso acaba tendo um impacto maior, né? Você visualmente vendo, o impacto é muito grande. Aí eu vou dar um exemplo da minha turma, o que acaba acontecendo, e é uma coisa que eu já conversei, mas é muito complicado de você trabalhar e conseguir o resultado. Não dizendo que não dá, mas é possível, mas é de grão em grão, né? Eu não formo fila, eu não sou um professor que forma fila para ir para a quadra. Só que os alunos, desde o primeiro ano, que isso eu acho interessante, porque eles chegam na escola no primeiro ano, eles estão condicionados a formar fila. Então eu chego na porta da sala, e aí eu converso com eles, eu falo, ó, vamos lá, descer pra quadra. E aí eles vêm e eles formam fila, separando meninas e meninos. Então a gente acaba vendo que. E a gente não entende o porquê, né? Na verdade. Mas a gente acaba vendo. Na verdade, a gente entende sim o porquê, né? Mas a gente acaba vendo que é uma questão social muito forte, muito forte. E que a gente tem um trabalho muito grande para conseguir quebrar esses estereótipos e essa desigualdade nas aulas. E é aquilo que eu acho bastante interessante, né? É uma situação limite muito complexa de se trabalhar, mas o inédito viável dela, eu vejo que é o que você tem mais possibilidades, né? E aí, já colocando nosso último ponto, né? Visto tudo isso, o inédito viável é o que nas aulas de educação física? E hoje, nas práticas inovadoras, a gente vê algumas opções de inédito viável, a gente vê algumas opções de atividades que a gente consegue trabalhar e fazer com que o conteúdo seja efetivo para os alunos, né? A aprendizagem deles seja um negócio muito interessante, de você dar continuidade, de trabalhar, de ter uma resposta positiva. Então, o inédito viável, por exemplo, dessas três situações limites, né? Elas podem vir através das práticas inovadoras, e a gente abordou algumas durante a disciplina D01. E aí eu coloquei aqui, futebol calle de erro, o Sport Education e o diário de bordo. Esse aqui a gente não abordou, mas em uma das disciplinas eu trouxe ele como resposta, porque eu acredito que ele está sendo muito bom durante as minhas aulas de educação física, tá? Então, são ferramentas, são metodologias que você consegue trabalhar para você superar práticas tradicionais, modelos tradicional, aquela educação física que é desinteressante para o aluno, em que o aluno quebra muita regra, em que o esporte ele está totalmente voltado para o alto rendimento. Você consegue, através dessas práticas do futebol collegial e do Sport Education, criar uma unidade didática ou um conteúdo que ele traz o aluno como centro, né? Ele vai participar da construção da aprendizagem dele e ele vai abordar o conteúdo de uma forma um pouco mais interessante, focado não só no ensinar a fazer, mas no ensinar sobre o fazer, tá? E aí o diário de bordo só para eu falar rapidamente, porque é uma coisa que eu trouxe que não tava, tipo assim, tá numa resposta da disciplina, né, no AVA e não necessariamente
nos textos que foram abordados, tá? É um caderno que ele vem baseado na psicologia positiva, que eu dei uma estudada o ano passado, e eu achei bem interessante, no qual os alunos eles sempre vão descrever aquilo que eles estão avançando, sabe? As coisas positivas que eles vão tendo durante o processo de ensino-aprendizado. Então, eu adotei esse diário de bordo, que todo fim de aula a gente para, abre o caderno e cada um escreve o que aprendeu na aula. E pode ser a coisa mais simples, não precisa ser o conteúdo, o objetivo principal da aula. Pode ser, por exemplo, hoje eu aprendi a pingar a bola no chão. Tipo, não era o foco, provavelmente, do conteúdo, mas foi o aprendizado que ele teve na aula e isso é muito bom para ele ter o exercício de reflexão que a educação física ela não acaba sendo só um componente curricular de lazer e brincadeira em que ele vai estar se divertindo, mas sim que ele vai trazer um aprendizado para ele, tá? Então, basicamente, eu acredito que esse é o todo do nosso conteúdo que a gente abordou as problemáticas da educação física na disciplina D01, tá? Que ele vai perpassando, tá tudo conectado de certa forma, né? Vai passando até os aspectos legais, o conhecimento que a gente trabalha na educação física, a atuação docente, e aí vem os temas geradores, o Paulo Freire trazendo a situação limite, o inédito viável, e aí a gente vem com as questões do gênero, e aí quais são as soluções para isso. Então acredito que esse mapa conceitual ele deu uma boa resumida naquilo que a gente viu durante o processo de aprendizagem nessa disciplina, no resumo. E ficamos por aqui. Acredito que foi um trabalho legal de se fazer. Eu acho que é muito importante você ter essa visão e fazer esse trabalho para você ter um resumo, uma conexão de tudo que você aprendeu durante a disciplina, né? Nossa, é muito enriquecedor, né? A gente não esquece. É um negócio que a gente acaba lendo muito texto, aí passa vários anos, vários meses, e a gente acaba esquecendo aquilo que leu, etc. Mas com isso aqui a gente parece que sempre tá. Parece, né? Não sei, vamos ver daqui a um tempo, mas parece sempre que tá conectado. Vamos ver. Muito obrigado e até a próxima. Vamos lá para a próxima disciplina.